Olá a todos, meus queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, que sejam todos muito bem-vindos a mais uma devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Que você possa ficar aqui para ouvir essa mensagem, do Senhor, esse alimento que Ele nos envia no dia de hoje, esse maná do céu que Ele nos manda para que a gente possa alimentar a nossa alma, a nossa mente, o nosso corpo e que a gente venha ser liberto através da palavra, pois a palavra de Deus tem poder para nos libertar, Como fala lá em João 8,32, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, quanto mais você se alimenta da palavra, mais liberto você será pelo poder dela. Que você já possa curtir, comentar, compartilhar, E que Deus abençoe grandemente a sua vida. Devocional se encontra aqui no livro de Gênesis, o capítulo 3 e o versículo 4 e 5, que vai dizer assim: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Amém? Aqui fala da queda do homem, que aconteceu mais ou menos há 4.004 anos antes de Cristo, milhares de anos atrás. Foi quando Deus criou o mundo, criou todas as coisas, criou o homem e a mulher e colocou eles num jardim, no jardim lindo e perfeito. E lá tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou para Adão, para Eva, que eles podiam comer de todas as árvores que tinham ali, menos dessa árvore, Porque quando eles comessem delas, se eles comessem delas, eles iriam morrer espiritualmente e fisicamente, Porque Deus fez Adão e Eva para que eles vivessem num mundo perfeito, longe do mal, sem o conhecimento do bem e do mal. E aqui a serpente tentou a Eva, e infelizmente ela caiu nessa mentira, Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo fala que o diabo é o pai da mentira e muitos estão caindo nessa mentira desde aquele tempo até agora, Como a Eva caiu na mentira da serpente, e Adão também. A serpente persuadiu a Eva, dizendo que se ela comesse daquele fruto, os olhos dela iam ser abertos e ela seria como Deus, conhecendo o bem e o mal. E Deus os fez para proteger desse mal, Deus os fez e colocou ali naquele jardim para que eles vivessem debaixo da proteção dele, longe da aparência do mal, longe de tudo que é mal. O segredo era só eles viver em obediência a Deus, ser amigos de Deus, viver debaixo da proteção dele. Mas infelizmente eles caíram na mentira do inimigo e quiseram conhecer, o mal, quiseram ter o conhecimento entre o bem e o mal. E a partir desse momento foi que o mal entrou no mundo, Eles deram legalidade para o pecado entrar no mundo. E com isso os olhos deles foram abertos para isso, infelizmente. E todos nós já nascemos debaixo desse pecado, Porque todos nós somos filhos de Adão e Eva, Eles são os primeiros aqui da terra, eles são os pais de todos. Então, nós já nascemos com essa raiz desse pecado dentro de nós, infelizmente, porque eles permitiram que entrasse, eles deram legalidade, eles não foram obedientes a Deus, eles preferiram dar ouvidos à serpente enganadora, porque eles quiseram, de certa forma, serem iguais a Deus, Mas não tem como nós sermos iguais a Deus, porque Deus é poderoso, é onisciente, é onipresente, Ele que nos criou, Ele que criou todas as coisas, Ele que faz e desfaz, e Ele é poderoso para nos abençoar e para nos dar vida. Ninguém tem poder de dar vida, só o nosso Deus. Então Deus queria poupá-los disso, mas infelizmente eles caíram na tentação e na mentira do diabo. E com isso,
Deus trouxe consequências, né, para o mundo por causa disso. A mulher sofreria, né, dores de partos por causa disso, né? Quando ela fosse ter os seus primeiros filhos, quando fosse ter os seus filhos, ela teria dores de partos, e nós temos dores de parto, e eu sei que é horrível, uma dor que a gente pensa que vai morrer. Para o homem, o castigo dele foi trabalhar, né, na terra para tirar o seu próprio sustento, né, ter que lavrar a terra, plantar, colher para poder se alimentar. Ali no jardim eles tinham tudo nas mãos, tinha tudo plantado, eles não precisavam trabalhar para se manter, porque Deus dava tudo que eles precisavam, né? Mas eles foram expulsos do jardim por causa dessa desobediência que eles cometeram, e eles tiveram esses castigos, né? E muitos outros, né? Teve o sofrimento, a dor, porque através disso todo o mal entrou no mundo, a maldade entrou no mundo, a mentira entrou no mundo, o engano entrou no mundo, a prostituição entrou no mundo, os vícios entrou no mundo, todas essas coisas erradas, o roubo, o engano, o assassinato, tudo isso entrou no mundo por causa da desobediência deles, infelizmente. E todos nós pagamos essa consequência, né, por causa do erro deles, porque eles preferiram sair do jardim da inocência que Deus queria privá-los, que Deus queria protegê-los, né? Deus queria deixar eles ali, naquele jardim da inocência, protegidos, guardados, livres do mal, mas eles preferiram ouvir a voz do inimigo, a voz da serpente, que é enganadora. Hoje em dia, muitas pessoas também recebem propostas enganadoras que aparentemente são boas, mas infelizmente elas vão nos afastar de Deus, como a proposta que a serpente fez para Eva e para Adão. Devido a isso, eles se afastaram de Deus, o pecado afastou eles de Deus, porque Deus não coabita no meio do pecado, tanto que quando eles pecaram ali, desobedeceram, eles tentaram se esconder de Deus, né? Porque a nudez dele foi mostrada, os olhos dele foram abertos, eles começaram a enxergar a nudez um do outro, e eles se sentiram envergonhados, né? E eles não queriam aparecer diante de Deus. Então, é o que o pecado faz nas nossas vidas. Elas nos separam de Deus, né? Elas colocam um distanciamento enorme entre nós e Deus. Deus visitava Adão e Eva todos os dias para conversar com eles, né? Mas devido ao pecado, eles ficaram tão envergonhados que eles não conseguiam nem falar com Deus. E é isso que o pecado faz na nossa vida. É isso que o pecado faz na vida do ser humano. Ele nos afasta de Deus e nós ficamos envergonhados para se chegar diante de Deus. Mas quando a gente se arrepende, quando a gente pede perdão, Deus nos perdoa. Deus vê a intenção do nosso coração, porque todos nós vamos falhar, como eu já falei, nós já nascemos nessa raiz do pecado, né? Mas Deus nos perdoa. Ele enviou Jesus para morrer e para trazer perdão para a humanidade, né? Para trazer salvação. E quando a gente se arrepende, reconhece os nossos erros, as nossas falhas, Ele nos perdoa. Não importa o pecado que você cometeu, se você se arrepender de todo o coração, pedir perdão e não praticar mais, Deus perdoa, porque Ele tem prazer em perdoar, em ver as pessoas com o coração contrito e quebrantado diante dele, reconhecendo que são falhos e pecadores, né? Deus deseja que nós vivamos dessa forma e que a gente vigie para não cair nas tentações do inimigo. Ele lança proposta todos os dias para que a gente venha cair. A gente tem que saber analisar qual é de Deus e qual é a do inimigo. Tudo aquilo que vai ferir a nossa moral, que vai fazer a gente mentir, enganar ou trair as outras pessoas, principalmente trair a Deus, porque todo pecado que a gente comete é primeiramente contra Deus, depois contra nós, depois contra as outras pessoas. Toda proposta que vai fazer isso, a gente deve negar, pois é do inimigo. Tudo que vai prejudicar as outras pessoas, qualquer proposta que a gente receber que vai prejudicar o próximo, é do inimigo. Nós devemos negar, nós não devemos aceitar.
porque foi o que ela fez, né? Eva aceitou essa proposta, infelizmente. Nós devemos negar essas propostas, então nós devemos estar vigilantes, devemos estar sempre com Deus, buscando a Ele, na presença dEle, porque essas propostas vão chegar. E quando a gente está diante de Deus, quando a gente está debaixo do conhecimento da palavra de Deus, nós vamos saber discernir o que é o certo e o que é errado. Tudo que vai te afastar de Deus, tudo que começa errado é proposta do inimigo. Relacionamentos é o que mais tem hoje em dia, né? Que começa errado, que são propostas do inimigo para te afastar de Deus. Pessoas que viviam antes na presença de Deus, buscavam a Deus, cultuava, ia nos cultos, tomava santa ceia, mas o inimigo lançou propostas, né? De relacionamentos e a pessoa cai sem consultar a Deus, sem pedir a Deus permissão, sem saber se aquele relacionamento era da vontade dele. Infelizmente, elas acabam cometendo esses erros e o que acontece? Elas se afastam de Deus, porque no fundo elas sabem que estão erradas, elas sabem que aquele relacionamento não é de Deus, elas sabem que aquele relacionamento não é para a glória de Deus, porque o que começa errado vai terminar errado e Deus não vai estar no meio disso, né? Como eu já falei, Deus não habita no meio do pecado. Então a gente deve estar sempre vigilantes, buscando a presença de Deus, se arrependendo quando a gente errar, porque Deus perdoa os nossos pecados. Eu creio que Deus perdoou Adão e Eva, que eles se arrependeram, né, do mal que eles cometeram, e nós devemos nos arrepender também dos nossos, ser vigilantes para não cairmos nas ciladas do inimigo, para não cairmos na cilada do mal, porque o inimigo todos os dias vem nos tentar com mentiras e com propostas enganosas, né, e até com pratos bonitos, né? Para que a gente possa cair. Mas se a gente sente que aquilo não é de Deus, a gente não deve fazer. Amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida, o seu coração. Que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos e fique que eu vou orar por você. Amém? Deus eterno Pai, obrigada, Paizinho, por mais essa palavra poderosa. Pai amado, que a gente possa ser fiel e obediente ao Senhor, Pai, que a gente viva debaixo da Tua palavra, da Tua proteção, para que a gente não possa cair nas ciladas do inimigo, para que a gente venha saber discernir o que vem do Senhor e o que não vem, Pai, que o Senhor esteja sempre conosco, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal, que o Senhor possa abençoar cada irmão, a cada irmã, a cada pessoa que está passando aqui nesse vídeo, que o Senhor possa suprir todas as necessidades dessa pessoa, pois todos nós passamos por lutas, por dificuldades, por necessidades, e o Senhor é um Deus provedor, o Senhor é um Deus que sonda o nosso coração. Que o Senhor venha, Pai, abençoar a vida de cada pessoa, levando cura, levando salvação, levando libertação para as pessoas que precisam serem libertas de vícios, pessoas que estão passando por problemas de depressão, Pai amado. Tem misericórdia, Senhor. É uma doença terrível na qual eu já passei. O Senhor me libertou para a Tua honra e glória. Que o Senhor possa visitar essa pessoa que está passando por isso agora, Pai amado. Mostra para ela que o Senhor é Deus, que cura, que liberta, e que o Senhor pode tirar ela dessa situação tão difícil, Pai amado. Que o Senhor venha devolver a alegria para a vida dessa pessoa. Que o Senhor venha devolver a paz, o amor, a gratidão, a felicidade, o amor pela vida, porque a vida é um dom que o Senhor nos deu. Nós devemos ter a alegria de viver, porque o Senhor nos presenteou com a vida. Pai amado, vá ao encontro dessa pessoa agora, Pai. Só o Senhor pode curar essa pessoa, só o Senhor pode libertar essa pessoa. Que o Senhor arranca a ansiedade do coração delas, que o Senhor arranca a crise de pânico, que o Senhor arranque todos esses males, Pai amado, pois só o Senhor tem poder para isso, Pai amado. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa visitar essas pessoas, Pai amado, que estão sofrendo agora dessas doenças, desses problemas terríveis que só o Senhor pode curar, que só o Senhor pode libertar, que o Senhor possa visitar os lares, as famílias, abençoar cada pessoa, Pai, dando paz, amor e harmonia, que o Senhor possa abrir portas de empregos, que o Senhor possa visitar os hospitais, os presídios e atender o clamor, Pai, de cada pessoa, pessoas que estão clamando ao Senhor
dia e noite por cura, por libertação, que o Senhor possa curar. A tua palavra fala, Pai, lá em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Que você, meu irmão, minha irmã que está passando aqui, possa clamar a Deus e tenha certeza que Ele vai atender o seu clamor. Deus não rejeita um coração quebrantado, Deus não rejeita um coração contrito. Se achegue diante de Deus e clame a Ele de todo o coração e Ele vai te atender. Pai amado, eu te peço, una minha oração junto com essas pessoas, que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, a nossa casa e os nossos, que o Senhor venha nos livrar de todos os males, em nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor venham sobre as nossas vidas, pois as tuas bênçãos é que nos enriquecem. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Que Deus abençoe a todos.